Nesse capítulo estudaremos algumas ações relacionadas com o ministério pastoral. Algumas medidas que precisam ser implementadas, praticadas pelo pastor que exerce um trabalho na cidade. O ministério pastoral, ele tem aspectos importantíssimos. O pastor que estiver desconectado da realidade da cidade, ele deixa de dar uma contribuição significativa. O primeiro aspecto que nós vamos abordar é a questão do cuidado. Cuidar é a expressão do agir de Deus para com a sua criação. 3 são as características fundamentais do cuidado divino. Primeiro, tem o valor, nós precisamos aprender a valorizar as outras pessoas. Segundo, permitindo que nós mesmos sejamos cuidados. Cuidados por Deus, primeiro, e por outros, de uma maneira significativa. O Ray Anderson, ele diz o seguinte: ninguém pode praticar um autocuidado sadio a menos que seja parte de uma comunidade em que todos se cuidam mutuamente. Também nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que participam da nossa comunidade, lembrando-nos das pessoas, das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus projetos de vida, do seu nome, ajudando as pessoas da nossa comunidade a permanecerem unidas no vínculo amoroso da paz. Nós precisamos aprender a permitir que cada membro da nossa comunidade tenha uma liberdade e espaço para viver a sua vida, a praticar os seus erros, a realizar os seus acertos, para desenvolver os seus projetos. Um outro aspecto importante de uma pastoral urbana é mobilizar e motivar as pessoas a se moverem dos seus espaços de comodismo. É ajudar as pessoas a vencerem a ansiedade, a vencer o seu egoísmo, para que os espaços da comunhão com Deus se tornem evidentes. Do serviço à comunidade, com direção ao mundo, de apresentarmos a vida em Cristo, uma vida de solidariedade. Mobilizar e despertar pessoas para que elas estejam engajadas na obra libertadora de Deus que está em Cristo Jesus. Como Jesus mesmo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De que maneira nós, pastores, mobilizamos a nossa comunidade? Sendo porta-vozes da vocação divina, do chamamento divino à vida de liberdade e serviço. Nas palavras de Fowler, a vocação não pode ser reduzida ao nosso trabalho ou à nossa ocupação. A vocação é maior na nossa carreira ou profissão. A vocação é a resposta que damos, como todo o nosso ser, ao chamamento de Deus. Nesse sentido, ela deve ser muito abrangente. A vocação refere-se à orquestração do nosso fazer. Nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o nosso próximo, o nosso trabalho, a nossa vida particular, nossa vida pública e os recursos que administramos. É a focalização da nossa vida do serviço a Deus e o amor ao próximo. Sendo pessoas motivadoras da vida vocacionada, mediante o nosso exemplo de vida, mediante o nosso discurso, na nossa linguagem, a manipulação é um momento de desvio do centro da vontade de Deus. O pastor da cidade não pode manipular as pessoas. Existem alguns tipos de manipulação. Quando o manipulador propõe ao manipulado uma recompensa, ou seja, um objeto de valor positivo, com a finalidade de levá-lo a fazer alguma coisa. É o que nós chamamos de tentação. Segundo, quando o manipulador leva-o a fazer manifestando ameaça, ocorre intimidação. Quando leva a fazer manifestando um juízo positivo, também há uma sedução, se ele impele a ação exprimindo um juízo negativo a respeito da competência do manipulando. Aí acontece a provocação. O que fazer? Nós precisamos aprender a escapar da manipulação. Além de significar a recusa em participar do jogo, constitui também a proposição a um outro sistema de valores. A motivação pelo discurso só acontecerá de forma eficiente quando o discurso estiver muito bem embasado na palavra de Deus. Os valores do reino precisam ser evidentes. Nós precisamos, na cidade, como pastor, conformar, fortalecer a identidade do povo de Deus. E como formar uma identidade no momento em que uma sociedade não tem mais valores, uma sociedade onde tudo é relativo? A identidade torna-se imprescindível para celebrarmos os valores do reino de Deus. As formas pelas quais somos representados ou interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam. A identidade cultural do cristão, ela deve ser uma forma de formar, de influenciar, de impactar outras pessoas com os valores do reino de Deus. Nós precisamos de discernimento.
Discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão iluminado pelo Espírito Santo que busca autenticidade para vivenciar a vontade de Deus. Também, na cidade, uma pastoral efetiva precisa de coordenação. Qual é o sentido de coordenação? É não deixar com que as ações relacionadas ao reino de Deus elas estejam desconectadas. Na cidade, para sermos efetivos, precisamos estar conectados. Precisamos estar ligados com Deus, ligados uns com os outros e ligados com a missão que Deus tem para cada um de nós. O máximo de coordenação possível com a subordinação necessária. Nós precisamos de ministros e pastores que possam ter uma ação relevante na cidade. Ministros que possam enfrentar o pluralismo religioso, a experiência religiosa deve ser autêntica. Precisamos entender que no processo de formação pastoral, que o ensino por si só não basta. O pastor precisa reconhecer que deve ser acompanhado por outro pastor. Redefinir a discussão teológica no processo formativo do pastor. A preparação ministerial antecede a ação ministerial. A palavra de Deus deve ser o centro da preparação ministerial. Os ministros da cidade devem ser ministros da palavra, que saibam analisar e expor a palavra de Deus. Todas as atividades que ajudem na construção da formação pastoral, elas devem estar conectadas, para que no final nós tenhamos um pastor, uma ação missionária, uma igreja, uma comunidade impactada com os valores do reino de Deus. Nós precisamos introduzir novas posturas pastorais que atendam à realidade da igreja contemporânea. Precisamos de reflexão, precisamos de estudos, precisamos de estar capacitados para fazer as leituras necessárias que a cidade exige. A formação de um líder cristão, a formação de um pastor da cidade, não termina 3 ou 4 anos após os seus estudos acadêmicos. Continua por uma vida completa. E para concluir, eu gostaria de deixar para você que está estudando esse assunto, que está estudando essa matéria. A nossa geração não lamenta pela omissão. A nossa geração lamenta pelo silêncio daqueles que podem ter voz, daqueles que podem ter a voz pelo mais pobre, daquele que pode apontar o caminho. Você sabe o caminho, mas não aponta, com isso você está sendo irrelevante. Você sabe o caminho, mas não diz como chegar lá, com isso você não está cumprindo com o plano de Deus para a sua vida. A cidade, ela geme, a cidade, ela anseia pela palavra de Deus. Os pobres, os marginalizados, as crianças que estão usando drogas. Para você ter ideia, hoje 1,2 milhões de pessoas nesse país são viciados em crack. Hoje, a partir dos 8 ou 9 anos de idade, as crianças estão se voltando para as drogas. A igreja precisa apresentar uma alternativa. A igreja da cidade, ela tem que ter uma ação transformadora. A igreja da cidade, ela tem que apresentar os caminhos. Estudando essa matéria, esteja preparado para ser mais efetivos na sua comunidade. Estudando essa matéria, esteja preparado para fazer uma leitura da cidade e apresentar alternativas que resolvam os problemas, que não sejam alternativas paliativas, que não sejam alternativas somente religiosas, mas que sejam alternativas transformadoras. E isso só vai acontecer quando você, que estuda, que faz esse curso, impactado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo amor de Jesus e desejoso de fazer com que Deus seja conhecido, fizer parte da sua vida como uma questão fundamental.